Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um ETF com renda mensal atrelada ao dólar e às gigantes de tecnologia. Então vamos direto ao ponto, a gente vai falar aqui do QQQI11, que é um ETF de renda mensal em dólar. O que é esse ETF? É um ETF negociado na B3, ou seja, você vai comprar ele em reais, você vai vender também em reais e você vai receber os dividendos, consequentemente, em reais. Por que a gente fala que ele é atrelado ao dólar? É uma renda em dólar, entre aspas. Porque esse ETF, apesar de ser negociado na B3, ele investe nas principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, através do índice Nasdaq 100 e paga renda mensal. Então vamos pegar um pouco aqui do índice para que vocês consigam visualizar. Vamos lá. Olha só, pessoal, presta atenção. Aqui a gente está vendo um pouco a composição do índice por setores. Essa é a lâmina do QQQI11 que vocês conseguem acessar facilmente aí com uma pesquisa rápida no Google. Vocês podem visualizar aqui que tecnologia representa basicamente aí mais da metade do índice no momento. Aí depois a gente tem consumo, saúde, indústria e etc. Que vocês podem ver algumas das principais empresas investidas que vão compor aí o índice. Então, basicamente, existe essa concentração em tecnologia, até por ser uma proposta dessa bolsa. Agora vamos entender um pouco mais ali do ETF. Vamos lá. Olha só, o ETF de referência, pessoal, o QQQI11, ele replica a estratégia do ETF americano QQQI. Então, ele é listado na Bolsa dos Estados Unidos, vocês conseguem investir diretamente, se você não quiser pagar taxa em duplicidade, porque quando você compra um ETF na B3, você está comprando um ETF aqui, que basicamente ele vai investir nesse ETF americano, ele vai seguir essa estratégia. Então, tem a taxa aqui do ETF da B3, né? E também tem a taxa do ETF americano. Então, você acaba pagando essa taxa em duplicidade. Porém, pessoal, essas taxas de ETF, elas são taxas praticamente irrisórias, são muito baixas. Algo assim que não faz tanto sentido você ficar fazendo continha. Depende muito assim do seu perfil. Tem pessoas que preferem comprar aqui no Brasil pela praticidade, por ser mais fácil, concentra tudo em uma corretora, por ser mais fácil também a questão tributária. E já tem gente que vai preferir comprar ali diretamente no exterior, e aí você pode fazer isso, vai te gerar menos custos. É claro que você tem que calcular isso também, porque quando você tem uma corretora internacional, você vai fazer o câmbio ali, geralmente eles vão te cobrar uma taxa e tem que pôr isso na ponta do lápis mesmo e verificar se faz sentido. Mas quando você investe diretamente no exterior, você realmente elimina essa taxa aqui que você pagaria do ETF brasileiro e o seu dinheiro está de fato fora do país. E quando você investe aqui pela B3, seu dinheiro ele ainda continua no Brasil. Mas aí não é algo que vai te prejudicar tanto, tá? Vamos voltar a falar do ETF. De onde que vem a renda dele? A renda dele, ela vem de duas fontes. A primeira são os dividendos das empresas do Nasdaq 100, então ele vai simplesmente repassar esses dividendos e a estratégia extra, né, que é para gerar renda todo mês, que é a estratégia conhecida como dividendos sintéticos. É uma estratégia onde se utiliza de opções. Então, o fundo ele já é dono das ações, vende o direito de compra dessas ações no futuro. Então, olha só, ele vende um direito, o direito da pessoa comprar as ações no futuro por meio de opções. Isso aqui basicamente que é uma opção, né? Na verdade, é um direito. Direito de compra ou direito de venda. E aí, no caso, o ETF usa a estratégia aqui chamada de venda coberta. Então, em troca aí de vender esse direito de compra, recebe um pagamento agora, que é um prêmio. Esse valor vira renda mensal para o cotista. E aí, como eu falei para vocês, a estratégia é a venda coberta, pois o fundo tem as ações como garantia. Tá? Então, ele não tem risco aí de quebrar, porque está usando estratégia de opções. Essa é uma estratégia bem segura, que grandes investidores também utilizam. E, como eu disse para vocês, é conhecida como o dividendo sintético. O exemplo prático aqui
dessa estratégia, vamos lá, vamos pensar que uma ação ela vale R$ 30, o ETF já tem essa ação, então ele já tem a ação como garantia, ele vende o direito de compra dessa ação. Então, pessoal, vocês têm que entender que opção é sempre o direito, tá? Então, ele vendeu o direito de compra, e aqui nesses ETFs que eu estou falando para vocês, tem o SPY11, o QQQI11, eles trabalham com direito de compra, tá? Então vamos focar nisso. Eles vendem esse direito, um exemplo, por R$ 30 daqui a um mês. Então a pessoa que comprou esse direito tem o direito de comprar essa ação por R$ 30 daqui a um mês. E recebe R$ 5 de prêmio agora. Então esse dinheiro aqui, ele já vem de imediato, tá? Então você vai, o ETF, no caso, vai receber esses R$ 5 de prêmio por ter vendido o direito. E aí a pessoa que comprou esse direito, o que pode acontecer com ela? Essa ação pode subir ou não, aliás, ela pode não subir, e aí se essa ação não subir, a opção ela não vai ser exercida, e aí o ETF fica com R$ 5 de renda mensal, e ainda vai ficar aí com a ação que não vai valer R$ 30, porque ela não subiu, vai valer um pouco menos. E se a ação, vamos supor, subir para R$ 60, o ETF é obrigado a vender por R$ 30, porque ele vendeu esse direito de compra aqui por R$ 30 daqui a um mês. Então, ele ganha os R$ 5, que é o prêmio, mas ele abre mão da alta acima disso. Então, parte da alta vira renda mensal. E aí, pessoal, essa estratégia do dividendo sintético, ela limita os ganhos. Ela tem uma limitação, porque se a ação disparar, aí não tem o que fazer. Como você vendeu o direito de compra aí, a pessoa vai comprar aí de acordo com o que foi negociado. Então, se a ação foi para R$ 60, mas você vendeu o direito de compra por 30 daqui a um mês, ela vai comprar por 30. E aí você limita a sua alta, mas você garante aí o prêmio. Então, sempre está entrando dinheiro ali. E é por isso que essa estratégia ela faz com que esses ETFs consigam pagar bastante. Então vamos entender melhor aqui um pouco desses ETFs, como que ele se comporta no mercado. Em alta forte ele sobe, mas vai subir menos que um ETF puro, que seria aí o NASD 11, negociado na B3, ou o QQQ, se você comprar diretamente no exterior, que é um ETF puro, que vai replicar o índice, não utiliza a estratégia de dividendo sintético. E aqui, pessoal, né, na alta forte ele vai subir, mas ele vai não subir tanto quanto o ETF puro por causa da estratégia, né, que é a estratégia aqui do dividendo sintético, ela limita aí as altas, né? Porque parte da alta vira renda mensal, então vai muito do seu objetivo. Se você está na fase de acumulação, faz sentido você comprar esse ETF. Se você falar, eu não quero usar renda agora, não quero dividendo, não é importante para mim, é melhor você comprar o ETF puro. No mercado lateral, pessoal, essa estratégia aqui ela brilha. Essa estratégia ela é perfeita para o mercado lateralizado, porque aí, como vocês podem ver, não vai tendo alta, não vai tendo queda forte, nem alta forte, e o ETF vai só recebendo o prêmio e pagando o prêmio, distribuindo ali para os cotistas. E na queda ele tende a cair menos, tá? Porque o prêmio amortece a queda. Então sempre tem o prêmio ali. Então se tem a queda aqui nessa ação, mas está entrando o prêmio. Mas só que o seguinte, pessoal, se tiver queda forte, ele cai. Ele só vai cair menos, tá? Que o ETF puro, mas ele cai também. Esse prêmio amortece um pouco. E na alta forte também ele sobe, ele só não vai subir tanto. E aí tem os pontos positivos e negativos, né? Que a volatilidade maior gera prêmios maiores. Então, no caso aqui do QQQI11, ele tem uma volatilidade maior, como vocês viram, ele é bem atrelado aí à tecnologia. Amortece as quedas, isso é positivo também. E participa das altas, porém em menor proporção. Então, ele tem aí os dividendos mensais, isso é muito bom para o investidor que gosta dos dividendos, está na fase aí de usufruir da renda. Tem os pontos negativos, que em bull markets fortes sobe menos, não impede quedas grandes, apenas reduz o impacto, e a renda não é fixa, ela vai variar mês a mês, vai depender ali da volatilidade, da situação do mercado. E aí, pessoal, para a gente fechar a comparação aí do QQQI11 com o SPY11,
que vai replicar aqui o SP500, no caso do SPY 11, e aqui a gente está falando do índice Nasdaq, que tem mais aí tecnologia. Então, o QQQI 11 ele tem mais volatilidade, por esse motivo ele tem prêmios maiores. Então, o prêmio sempre vai ser maior quando a gente fala aí de um risco maior. E tem uma renda maior, então, essa possibilidade de ter uma rentabilidade maior mensal ali no dividendo, mas ele limita mais a alta. Então, quando tiver uma alta forte aí do índice, como ele vai utilizando a estratégia de opções, um pouco dessa alta ela vai se perdendo ali, ele não vai conseguindo capturar tanto quanto o SPY 11. O SPY 11 tem menos volatilidade, os prêmios são menores, a renda é mais moderada e ele captura melhor as altas, porque ele não é tão volátil. Então aqui a volatilidade ela ajuda na renda, mas ela limita um pouco mais a alta. Só que nada impede também do QQQI 11 ele subir mais que o SPY 11, até por estar mais ligado ao setor de tecnologia. Então, se as empresas de tecnologia, principalmente, elas começarem a disparar, a tendência ainda é que o QQQI 11 ele suba mais que o SPY 11. Aí vai depender do mercado. Agora, se as ações tradicionais subirem mais, a tendência é que o SPY 11 ele suba mais, ele consiga capturar melhor as altas. Então é ideal aí vocês entenderem como funciona cada um desses ativos. Agora vamos pegar um pouco aí do QQQI 11, vamos dar uma olhada aí no dividendo que foi pago, vamos lá. Ó, aqui a gente está no site Investidor 10, a cotação atual está R$ 104,04. A gente tem um dividend yield ó, bem elevado, tá dando mais de 1% ao mês, de 13,98%. Porém, a variação nos últimos 12 meses é 3,30%. Então, vocês podem ver que ele tem uma volatilidade aí um pouco maior. Se a gente pegar aqui o lançamento dele é em 26/6/2024. Então, aqui, ó, pessoal, vocês podem ver que ele oscila bastante aqui, ó, na faixa de 78, depois na faixa de R$ 100. Ele tem uma oscilação um pouco mais forte aqui. A gente fala aí de um ativo que é para quem aguenta um pouco mais de volatilidade e, consequentemente, quer ter uma renda aí um pouco maior. E aí, pessoal, olha só, a gente pode comparar com os principais índices. Pela volatilidade, pelo período curto, ele deve perder aí para a maioria, para boa parte dos índices, na verdade. Olha só, hoje, não, mas hoje ele entrega uma rentabilidade legal, sim, só que ele perde aí para alguns dos principais índices no período. A gente pode considerar aí o Ibovespa, que subiu legal aí nos últimos tempos, o IDIV e o próprio IVVB11 aqui. O IVVB11 subiu mais. No restante, bate CDI, FIX, o IPCA, o índice de small caps também. Então, assim, é um ETF bem bacana se vocês pegarem até um período maior, quando ele tiver mais histórico aí, ele tende a ter um retorno bem legal, superar boa parte aí desses índices e te garante essa renda mensal forte. Olha só, a gente está falando aí de um ativo que custa na faixa de R$ 104,04, custa esse valor aí na faixa de cento e poucos reais, está pagando um dividendo aí de mais ou menos 1,10 por mês. Olha só, dezembro 1,16, 1,19 aqui em novembro. E vocês podem ver que ele está até mantendo esse pagamento aí nessa faixa com uma certa regularidade. Ó. Desde o início ele vem mantendo essa faixa de 1%, um pouco mais de 1% ao mês. Então, pessoal, aqui vale bastante o estudo do QQQI 11. Você vai ter seu patrimônio atrelado às empresas de tecnologia, mas com uma estratégia que vai te garantir aí essa renda mensal e aí com todos aqueles prós e contras que eu falei para vocês. Ó, pessoal, muito importante também que vocês se inscrevam no canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. E não é recomendação de compra ou venda de ativos. O ideal é que vocês estudem bem o ativo antes de fazer a compra. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.